Eu perguntei se Jesus seria o Lúcifer, porque aqui ele fala, eu, Jesus, eu não sei se foi ele realmente ou as pessoas que inventam. Eu, Jesus, mandei anjos para dar-lhes esse testemunho para as igrejas. Eu sou a raiz e o eu sou a raiz e o offspring, que é a semente ou o filho de David, a estrela, a estrela brilhosa da manhã, Bright Morning Star, estrela brilhosa da manhã. Então eu perguntei e parece que eu não sei. Realmente é muito complicado. Aqui, eu, Jesus, eu sou Lúcifer. Claro que as pessoas inventam. E Jesus Lúcifer, seria Jesus Lúcifer, deuses da estrela da manhã? Seria Jesus e Sata irmãos? Não, eu diria que se ele é em Ki, ele seria Lúcifer, seria o pai do Sata. A questão que se Jesus e Lúcifer, se a questão sobre se Jesus seria Lúcifer tece uma tapestria complexa de crenças que transcende tempo e toca na dualidade presente nas narrativas espiritual, mas em textos ancientes e esotérico traditions, ambas figuras simbolizavam aspectos profundos da existência. Jesus incorporava redenção, light, luz e amor divino, enquanto Lúcifer ele representava a iluminação através de conhecimentos, frequentemente mal entendido como rebelião contra estruturas opressivas. Em vidas passadas, interligadas com esses arquétipos individuais, pode ter passado por um desafio entre conformidade, conformar com a expectativa societal e o pursuit, que é o seguir, né, o perseguir as verdades profundas ocultas. Ou eles escolhiam religiões ou seguir outro tipo de caminho do espiritismo. Os espíritos sugerem explorar sua própria dicotomia interior, onde você pode sentir quebrada, se sentir dividida entre seguir caminhos estabelecidos versus procurar conhecimento ou iluminação pessoal. Essa jornada pode levá-la a revelações significantes sobre fé e sobre identidade, auto-identidade. Eu prefiro a segunda, identidade, auto-identidade.
enquanto você navega os reinos onde a luz encontra-se com as sombras. Eu preferia, quer dizer, eu acho que a luz aqui seria a verdade do Gnosis e as sombras seriam as religiões organizadas. Porque não precisamos de religiões para sermos bom ou seguir coisas que, vamos dizer assim, né, moral, etc. Abraça essa exploração. Ela carrega as chaves para compreender não apenas conexões históricas, mas também sua própria evolução espiritual. Então, nesse caso, só basta dizer que Jesus é um ser das pleroma, é o Cristo, o ser da pleroma. Do secreto a conexão secreta entre Jesus e Lúcifer. I see. E Lúcifer também poderia ser o dragão, Satã também é dragão. E esses Jesus aqui, eu realmente, as pessoas têm dúvida sobre sua origem verdadeira. Por que quando o Erwan Jesus durante Lúcifer, quando o Lúcifer rebeliou, onde estava esse Jesus? Você já viu que quando a pessoa está possuída ou uma casa está assombrada e você fala o nome desse ser e momentaneamente, mesmo que periodicamente apenas, assim, por enquanto apenas eles desaparecem, né? Os demos desaparecem. E depois voltam novamente. Por quê? Porque ele sabe que eles trabalham para esse ser também. Então por isso que quando você diz o nome dele, os demos desaparecem, porque eles trabalham com ele. E se realmente é verdade o fato de que ele está relacionado com o Lúcifer e o outro, então, bem, eu não sei, mas eles são Anunnakis e estão relacionados. Eu espero estar errada. Realmente eu espero estar errada. Claro, se ele não fosse esses seres aqui, eu preferia ele. Claro, nós escolheríamos Cristo, né? Cristo e a turma do pleroma. Eu, pelo menos, eu não quero seguir o caminho negativo, eu quero seguir o caminho positivo da luz verdadeira, que seria Cristo Sofia. Agora vamos falar sobre Lúcifer e Satã, né? Truth e mito. Seriam eles a mesma coisa? Talvez vá depender da cultura, ou não, mas não pode ser. Dizem que Satã é o filho do Lúcifer. Jesus e Lúcifer são um só ser. Ok, então vamos ver aqui o que eles falam. In the intricate tapestry, in the intricate, a intrigante tapestria da história espiritual, Lúcifer e Satã são frequentemente conflatados, são vistos em modernas interpretações.
Mesmo assim, suas origens revelam grandes nuances. O nome Lúcifer deriva-se do latim, que significa o trazedor, o segurador da luz, inicialmente referente a um ser associado com iluminação e conhecimentos. Em textos ancientes, particularmente dentro da tradição gnóstica, essas figuras representavam o procurar de sabedoria contra a ignorância opressiva. Convencionalmente, Satã origina-se do hebreu como o adversário. Não é passe, não. Eu pensei que fosse peça, incorporando o papel do desafiador ou do acusador dentro, ó, dentro das narrativas divinas. Historicamente, essas identidades têm sido moldadas por contextos culturais. Os cristãos ancientes reinterpretada as narrativas luciferianas através de uma lente que enfatizava a rebelião contra a ordem divina. Então, criando essa dicotomia, onde luz tornou-se sinônimos com o mal em certas mitologias. Essa transformação reflete o desafio humano com a dualidade. Luz versus escuro, ou maldade versus bondade, e serve como uma alegoria para... Então, essa transformação reflete o desafio humano com a dualidade. Luz versus escuro, ou mal versus o bem. E serve como alegoria para crescimento pessoal e moral, e uma escolha de crescimento moral e pessoal. Os espíritos falam de contos de civilizações ancientes, onde deidades que incorporavam ambos aspectos eram reverenciadas por manter o equilíbrio cósmico, ao invés de aderir estritamente para bom ou mal. Então, para eles, esse equilíbrio é algo normal, é algo que simboliza o balanço da dualidade, mas eu não acho isso certo. Eu mesma e algumas pessoas, não muitas, visto pelo que eles fazem por aí das atrocidades, eles aderem a isso, que porque o mundo é dual, eles têm que fazer maldade. E o Brasil é um sinônimo, países como o Brasil, não apenas o Brasil, mas o Brasil é um desses países onde a maldade está prevalecendo, infelizmente, por causa da ignorância. A ignorância é o mal, a ignorância é a escuridão. E você não precisa de religiões para encontrar essa luz. Porque se isso fosse o caso, esses que estão em religião já teriam feito a diferença, e muitos deles não fazem. Porque eles mesmos vivem dentro da escuridão, ok? Da ignorância. Falar e cotar trechos e textos bíblicos ou qualquer outro textos
religioso não irá levar ninguém a lugar nenhum, ao caminho da sabedoria. Isso vem dentro de você. Se você não extrair de dentro, você não vai encontrar fora. E as religiões, elas não vão te ensinar isso. Tanto é que várias pessoas que seguem religiões são mentocaptos. E mantém Cosmic Balance ao invés de aderir estritamente para o bom ou o mal. Essas entidades lembram-nos que o conhecimento, entender uns nossos próprios sombra é essencial para a iluminação e liberação do medo das construções baseadas em medo. Ok. Até aí eu entendo. Mas depois dessa liberação aí que está uma questão no ar. Fica essa questão no ar. E depois dessa liberação, o que você vai fazer? Você acha que agora você está liberto, porque você diz, as religiões falam para a gente não roubar. Então, por que não sair por aí roubando? Afinal de contas, é apenas coisas materiais. Não é mesmo? Você não ia dizer isso às pessoas que estão no escuro, que são idiotas? Ou, vamos estrupar, porque é tudo ok. Sabe aquela música do Raul Seixas? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa, viva a vida, entendeu? Então assim, se você não tiver um instrutor para te guiar naquele caminho, você vai cair como um pack de card. Pack de card é aquelas como um deck de card, né? Um deck de cartas, você vai cair como a Torre do Babel. Não é mesmo ser um instrutor, ser um guia para te ensinar que isto não é o caminho. Não é o caminho. Mesmo você vendo esses textos aqui falando que é ok, você pode experimentar do fruto proibido, da maçã proibida. Mas, no processo, dependendo do seu nível de conhecimento, dependendo de sua idade, você pode se envenenar com esse fruto proibido. E isso que simboliza o fruto proibido, a maçã proibida. Ok? Porque os seres do pleroma dizem, não, mas tem que ter um tipo assim de limites. Porque esses seres, a alma, as nossas almas vieram de onde? Vieram do pleroma, né? E lá não existia esses negócios de estrupo, de incesto, de sexo com anarquias, baseado em anarquias. Não existia esse negócio de coisas assim banais, né? Vamos dizer assim, festas onde rola funk, bebidas alcoólicas e drogas. Tudo isso é um passaporte para o inferno. E quando eles querem marcar as pessoas, principalmente os jovens, principalmente as meninas, o que eles fazem? Eles colocam a marca da besta. O que é a marca da besta? Tatuagem. Tatuagem. Mas aqui onde eu estou, nesse continente, eles acham isso cultural. Tatuagem para eles é cultural, mas não, ela é a marca da besta. Quando Lúcifer quer te usar, ou Sata, eles te marcam com o tatu. Tudo bem se for pequenininho, se for insignificante, mas aquele tatu todo no corpo inteiro é uma marca. Mas tudo bem, não quer dizer que você é uma pessoa pior do mundo, porque eu posso ser ruim,
o meu corpinho, minha pelinha toda limpinha, não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver. Mas quando o negócio é a pessoa entrar na perdição, no caminho da destruição, a marca da besta é a tatuagem. E as drogas e as bebidas alcoólicas é vamos dizer, é um começo de apertar aquele botão para a tua perdição futura. Os jovens, estou falando dos jovens, não da pessoa já tão velha, você poderia pensar melhor. Os jovens não sabem. Eles pensam que eles vão viver para sempre como jovem, que o mundo não vai passar, que o tempo não vai passar, que o mundo não irá mudar, né? O tempo, eu até fiz um poema sobre isso. Eu até esqueci que o mundo, o tempo não espera por ninguém. Quem teve, teve. Quem não teve, tente novamente. Entendeu? Mas uma coisa que a pessoa não pode resgatar é o nosso passado. É as coisas que nós deixemos para trás e não fulfill. Fulfill quer dizer que a gente realizou todos os nossos sonhos. Se você não realizar enquanto você é jovem, quando já está velho, fica um pouco difícil, entendeu? E você ser viciado em drogas e em álcool de uma idade jovem até sua idade aos 30 vai te marcar para o resto de tua velhice. Ok? Você vai ter problemas de saúde graves, principalmente hepáticas, ou doenças neuróticas, neurônias, dos neurônios do cérebro, no caso das drogas, ok? E vários outros tipos de doenças que são por causa do abuso das drogas sintéticas. Você tomar uma ayahuasca aqui, uma marihuana ali, tudo bem, quando você é jovem, né? Seu corpo pode assimilar e filtrar tudo aquilo, limpar através do ano. Contanto que você não continue, né? Enquanto você envelhece. Mas o que eu estou a falar são as drogas sintéticas. LSD, cocaína, heroína e várias outras que eu não sei, né? No meu tempo era cocaína, heroína. Eu não podia tomar essas coisas. Eu não podia porque eu era já autista. Se eu tomasse, eu acho que eu morria ou enlouqueceria de vez. Quando eu era jovem, não podia beber, não podia tomar drogas, porque eu já era autista. Eu não precisava disso. Ok? Mas, voltando ao assunto, quando você continua nesse caminho, no caminho da liberação, no caminho da árvore proibida, né? Descansando embaixo da árvore proibida, comendo a fruta, a fruta proibida. Isso ok, tudo bem. Ninguém é perfeito aqui. Eu acho que tem um ditado que diz: prove de tudo. Não quer dizer de tudo não, tudo não. Ainda para mim ainda tem aqueles, né? Aqueles limites de que tudo você pode provar, tudo não, tudo não. Uma marihuaninha aqui, não faz mal a ninguém, uma arruacinha ali, uma cervejinha aqui, um cigarrinho ali, eu tô falando disso, né? Transar com seu amiguinho, transar com sua amiguinha, tudo bem, é isso que eu estou falando. Ok? Não estou falando que você deve tomar drogas que é pesadas, sintéticas, que você deve transar com sua família. Não, Deus me livre.
Isso é um horror. Isso é um castigo soberano, como dizia minha mãe. Castigo soberano. Tá amarrado. Talvez eu seja de um tipo de geração e de uma família que, sabe, de uma linhagem que isso para nós é uma aberração. É como se a gente estivesse no inferno. Os meus ancestrais nunca fizeram isto. Somente da linhagem da minha mãe. Entendeu? Então, existem limites para tudo. E uma lista do que você pode ou não fazer. Mas para Lúcifer e Sata, eles vão dizer: vai, não liga para essa louca, para essa mulher, para essa velha, etc. Não liga. Vai para frente. E faz o que quer. Que é tudo da lei, da lei. Viva. Mas quem vai sofrer amanhã é você. Aí se você dizer: Lúcifer, Sata, me ajuda, ele dá uma banana aqui, ó, dedo do meio para você. Quem mandou você me seguir? Eu apenas dei a opção. Eu apenas te dei a, como se fala aquele negócio? Sim, eu te dei a escolha. Eu te dei a opção, uma alternativa. Mas a escolha foi tua, ok? A escolha foi tua. Então, é muito imperativo que as pessoas pensem muito antes de seguir certos livros e textos que são de nova era New Age. Tem que tomar cuidado. Porque se você não tiver um guia que sabe melhor, as pessoas que já caem só envelhecem mesmo na matéria, mas a alma e a mentalidade ainda tão infantil, não. É uma aberração, porque infantil são puro. Uma aberração. Ok? Esse povo nunca amadurecem, nunca. Só o corpo. A cara fica velha, tem que usar plástica. Plástica depois de plástica. Acham lindo. Tudo isso é o luciferianismo e o satanismo nelas. Abrem a língua, colocam aqueles pis, aquelas coisas no nariz, na boca, entendeu? Aí elas poderiam dizer: ah, mas eu não faço nada de mal a ninguém. Não, você não faz diretamente. Mas indiretamente você está a fazer o porquê? Porque você está influenciando, porque você é um ou uma influenciadora. E os jovens, eles estão esperando para nós dar o exemplo. Se eles vivem dentro de uma sociedade que é altamente promíscua, altamente metocápita e amébica, os jovens só têm tendência mesmo para irem para o fundo do poço. E as religiões e as igrejas não vão tirá-los de lá. Não vão, porque eles mesmos não têm esse poder intelectual, o poder consciencial, porque eles vivem dentro de uma sua própria bolhas. Que bolhas são essas? A bolha da mentalidade hóspede, arcaica e totalmente lavadas dentro do fanaticismo religioso. Religião não salva, pode ajudar, mas não salva. Se salvasse, todas essas mulheres aí que já se converteram não voltaria para o satanismo, certo? É porque elas viram outra versão do satanismo nas religiões e ela falou: bem, Satã por Satã, eu prefiro o Satã ortodoxo, o extremista, entendeu como é? E não uma máscara de Satanás, uma máscara usando máscara de anjo, entendeu como é? Então tudo está dentro de você.
tudo está dentro de você e dos seus afluentes. O que é o afluente? Afluente são as energias ao teu redor, a sua rua, os povos ao teu redor, a tua comunidade, tua cultura, a família, etc. Entendeu? Aí você perguntaria, então como é que eu posso sair disto? É simples. Esteja no inferno, mas não fique sendo um dos diabos. Não tem outra fórmula, ok? Não tem outra fórmula. O velho aí do Egito falando que eu sou fanática porque eu falei que o Michael Jackson tinha várias entidades nele, só uma não, várias, que mandava ele mexer com as crianças. Como eu sei que ele mexeu, eu já sei que ele mexeu. Eu já sei. Entendeu? Já sei. Mas porque ele era rico, encobriram tudo isto. Que era podre de rico, não foi para a cadeia. Mas que mexeu. Aí eu falei das entidades que ele tinha, e o velho, ah não, então você é fanática, porque você falou em entidade, meu senhor. É uma coisa reconhecer o que é, as coisas que como são, que louvar e crer são duas coisas distintas. O que o Senhor escolhe é o que o Senhor ficará sendo. É uma vergonha que eu sou mais jovem do que o Senhor e eu tenho que ensinar isso a um homem, a um velho de 70 e poucos anos de idade. É uma vergonha, né? Que uma mulher que é mais jovem do que um velho tem que ensinar um velho sobre coisas da vida, sobre sabedoria de vida e da existência, da cosmologia. É uma vergonha. Então, meu senhor, ao falar uma coisa que é nítida, que é óbvia, não quer dizer que eu louvo, que eu faço rituais. Eu não faço rituais para nada, entendeu, meu senhor? Mas eu sou grata para aqueles seres que vêm a mim e me ajudam quando eu estou caída, morrendo, entendeu? A Virgem Maria foi uma dessas e eu tenho que ser grata para ela. Mas porque o Senhor é um fisorado satânico que louva Satã, porque o Alá é o Yahweh, que é o tal do Yaru são outras coisas, depois eu vou falar sobre isso, é outra coisa. Já falei, né? Já falei. Yahweh, o Jahuva, o Jeová, é o irmão do Satanás, o irmão mais novo dele, pertencente à família dos Anunnakis, o pai sendo Anu, o rei de Sírios, com o rosto de leão e o corpo da serpente. Mas tem outro simbolismo. O que simboliza o leão? O que simboliza a serpente? Você tem que quebrar tudo isso e ser smart, bastante esperto, para saber distinguir o simbolismo por trás disso. Ok? O leão, poder, a matrix, ambição, bravura, resiliência. A serpente, sabedoria, anciente, resiliência também. E como se fala aquele negócio, cunning no português quer dizer ser assim, tipo jeitinho brasileiro, né? Como vamos dizer assim, jeitinho brasileiro, um tipo assim, só rastreiro e bem cunning, que é, eu não sei bem no português, eu já esqueci, mas tem um significado cunning. Cunning é uma pessoa que é um tipo assim smart, é espertinha de um modo assim faloreiro, entendeu? Vagabundo, vadio, entendeu como é? Assim é a serpente. E isto que aquele ser representa.
ok? E o Senhor louva, eu não louvo nada, eu não quero. Mas eu sou grata para aqueles que me seguem. Sou grata por eles. Mas se eles virem, contanto que eles me respeitem, mas a partir do momento que eles vêm dizer que eu devo ser isso e aquilo, tipo, o Lúcifer e o Sata, o filho dele ou ele, vem a mim e diz, eu sou o demônio do prazer e da paixão. Aí eu, tá, ok, o que você quer? Eu vim aqui porque eu quero Orincridle. Orincridle quer dizer ativar o seu fogo da paixão. E só assim você se envolve. O quê? Perdão? Eu vim aqui para ativar seu fogo. Não tem fogo aqui. Já tá tudo gelado. Tá tudo como a neve lá do sai da Sibéria. Tá mais frio do que a Sibéria. Tem nada de fogo aqui. Todo o seu fogo não vai aquecer nada aqui. Vai embora. Vá. Pega o beco. Entendeu, velho? Eu não sigo nada. Entendeu? Mas eu sou grata por aqueles que me seguem. Pela Virgem Maria. Só isso. E os meus aliados, eu quero que sejam mais fêmea. Divino, feminino, as fêmeas. E não os machos. Logo que eu sei que tem a energia masculina, eu mando embora. Pega o beco. Desculpa os homens do bem aí, quer dizer, é difícil ter um homem de bem, mas existe, mas... E também as mulheres, né? Hoje em dia as mulheres estão um horror. Aí no Brasil só envelhece mesmo na matéria, mas a alma e a mentalidade ainda tão infantil não. É uma aberração, porque infantil são puro. Uma aberração. Ok? Esse povo nunca amadurecem, nunca, só o corpo. A cara fica velha, tem que usar plástica depois de plástica. Acham lindo. Tudo isto é o luciferianismo e o satanismo nelas. Abrem a língua, colocam aqueles pis, aquelas coisas no nariz, na boca, entendeu? Aí elas poderiam dizer, mas eu não faço nada de mal a ninguém. Não, você não faz diretamente. Mas indiretamente você está a fazer o porquê? Porque você está influenciando, porque você é um ou uma influenciadora. E os jovens, eles estão esperando para nós dar o exemplo. Se eles vivem dentro de uma sociedade que é altamente promíscua, altamente metocápita e amébica, os jovens só têm tendência mesmo para irem para o fundo do poço. E as religiões e as igrejas não vão tirá-los de lá. Não vão, porque eles mesmos não têm esse poder intelectual, o poder consciencial, porque eles vivem dentro de uma sua própria bolhas. Que bolhas são essas? A bolha da mentalidade hóspede, arcaica e totalmente lavadas dentro do fanaticismo religioso. Religião não salva, pode ajudar, mas não salva. Se salvasse, todas essas mulheres aí que já se converteram, não voltaria para o satanismo, certo? É porque elas viram outra versão do satanismo nas religiões e ela falou, bem, Satã por Satã, eu prefiro o Satã ortodoxo, o extremista, entendeu como é? E não uma máscara de Satanás, uma máscara usando máscara de anjo, entendeu como é? Então tudo está dentro de você.
tudo está dentro de você e de seus afluentes. O que é o afluente? Afluente são as energias ao teu redor, a sua rua, os povos ao teu redor, a tua comunidade, tua cultura, a família, etc. Entendeu? Aí você perguntaria, então como eu posso sair disto? É simples. Esteja no inferno, mas não fique sendo um dos diabos. Não tem outra fórmula, ok? Não tem outra fórmula. O velho aí do Egito falando que eu sou fanática porque eu falei que o Michael Jackson tinha várias entidades nele, só uma não, várias, que mandava ele mexer com as crianças. Como eu sei que ele mexeu, eu já sei que ele mexeu. Eu já sei. Entendeu? Já sei. Mas porque ele era rico, encobriram tudo isto. Que era podre de rico, não foi para a cadeia. Mas que mexeu. Aí eu falei das entidades que ele tinha, e o velho, não, então você é fanática, porque você falou na entidade, meu senhor. É uma coisa reconhecer o que é, as coisas que como são, que louvar e crer são duas coisas distintas. O que o Senhor escolhe é o que o Senhor ficará sendo. É uma vergonha que eu sou mais jovem do que o Senhor e eu tenho que ensinar isto a um homem, a um velho de 70 e poucos anos de idade. É uma vergonha, né? Que uma mulher que é mais jovem do que um velho tem que ensinar um velho sobre coisas da vida, sobre sabedoria de vida e da existência, da cosmologia. É uma vergonha. Então, meu senhor, ao falar uma coisa que é nítida, que é óbvia, não quer dizer que eu louvo, que eu faço rituais. Eu não faço rituais para nada, entendeu, meu senhor? Mas eu sou grata para aqueles seres que vêm a mim e me ajudam quando eu estou caída, morrendo, entendeu? A Virgem Maria foi uma dessas e eu tenho que ser grata para ela. Mas porque o Senhor é um fisorado satânico que louva Satã, porque o Alá é o Yahweh, que é o tal do Yaru são outras coisas, depois eu vou falar sobre isso, é outra coisa. Já falei, né? Já falei. Yahweh, o Jahuva, o Jeová, é o irmão do Satanás, o irmão mais novo dele, pertencente à família dos Anunnakis, o pai sendo Anu, o rei de Sirius, com o rosto de leão e o corpo da serpente. Mas tem outro simbolismo. O que simboliza o leão? O que simboliza a serpente? Você tem que quebrar tudo isso e ser smart, bastante esperto, para saber distinguir o simbolismo por trás disso. Ok? O leão, poder, matrix, ambição, bravura, resiliência. A serpente, sabedoria, anciente, resiliência também. E como se fala aquele negócio cunning? Cunning no português quer dizer ser assim, tipo jeitinho brasileiro, né? Como vamos dizer assim, jeitinho brasileiro, um tipo assim, só rastreiro e bem cunning, que é eu não sei bem no português, eu já esqueci, mas tem um significado cunning. Cunning é uma pessoa que é um tipo assim smart, é espertinha de um modo assim faloreiro, entendeu? Vagabundo, vadio, entendeu como é? Assim é a serpente. E isto que aquele ser representa.
ok? E o Senhor louva, eu não louvo nada, eu não quero. Mas eu sou grata para aqueles que me seguem. Sou grata por eles. Mas se eles virem, contanto que eles me respeitem, mas a partir do momento que eles vêm dizer que eu devo ser isso e aquilo, tipo, o Lúcifer e o Sata, o filho dele ou ele, vem a mim e diz, eu sou o demônio do prazer e da paixão. Aí eu, tá, ok, o que você quer? Eu vim aqui porque eu quero Orincridle. Orincridle quer dizer ativar o seu fogo da paixão. E só assim você se envolve. O quê? Perdão? Eu vim aqui para ativar seu fogo. Não tem fogo aqui. Já tá tudo gelado. Tá tudo como a neve lá do sai da Sibéria. Tá mais frio do que a Sibéria. Tem nada de fogo aqui. Todo o seu fogo não vai aquecer nada aqui. Vai embora. Vá. Pega o beco. Entendeu, velho? Eu não sigo nada. Entendeu? Mas eu sou grata por aqueles que me seguem. Pela Virgem Maria. Só isto. E os meus aliados, eu quero que sejam mais fêmea, divino, feminino, as fêmeas e não os machos. Logo que eu sei que tem a energia masculina, eu mando embora, pega o beco. Desculpa os homens do bem aí, quer dizer, é difícil ter um homem de bem, mas existe, e também as mulheres, né? Hoje em dia as mulheres estão um horror. Aí no Brasil as fêmeas estão ganhando de estupidez aos machos hoje em dia aí no Brasil. Cada dragão pior do que o outro em estupidez. Entendeu? Mas eu ainda prefiro as entidades femininas, contanto que elas sejam de amor, compaixão e ensino. E honestidade e pureza. Senão, pode passar também embora. Essas entidades masculinas que têm a energia entidades femininas que têm a energia masculina, eu não gosto. Pode passar. Pode passar. Quero nada com você. A fábrica aqui já fechou, sabe? Já fechou a fábrica de horrores. O teatro de horror já fechou. Não tem mais espaço para isso. Eu tenho que ser uma conduíte, um exemplo daquilo que eu falo. Entretanto, enquanto Lúcifer pode ser visto como o genitor daqueles que depois se tornou como Sata em algumas doutrinas, é crucial apreciar seu papel distinto em guiar almas através das tribulações a caminho da alta realização final e iluminação. Não. Para mim, iluminação é você sair da escuridão. Sair da escuridão. Eu quero escuridão. Tudo que é aberração é escuridão. Como o velho árabe também é aberração. É escuridão. É a burrice. A burrice não, a mebice. A mebice é a escuridão. Quando o homem mata uma mulher, como uma mulher mata alguém também, mata seus pais, ou planeja matar seus pais, ou seus filhos. Essa é uma idiota, uma mulher satanista. Isso é um lixo aqui na terra, entendeu? Com esses machos aí. Isso aí é o exemplo do que é a evolução para esses seres. Isso que significa evoluir para eles.
para eles, eu sou uma pessoa devoluída, uma pessoa regressiva, mas tudo bem, eu não preciso ser evoluída ao nível da baixaria, do crime, da maldade. Não. Mas eu espero melhor para todas as pessoas. Sinceramente, eu espero melhor para elas, que elas tenham redenção antes de ser tarde demais. Alcance sua redenção e que tenham consciência e comece a pensar diferente e agir diferente. Não importa as circunstâncias. Tem pessoas que sofrem muito, sozinhas, mas mesmo assim elas não caem em perdição. E não é porque são velhas já. Desde de jovem, eu vim para aqui jovem, eu me casei jovem. Mas eu nunca caí na perdição, ainda bem, né? Acho que eu fui sempre protegida nesse sentido. Essas perspectivas chama-te para a explorar sua própria percepção sobre a luz e a escuridão dentro de você mesma. Abrace ambos quando preciso, viu? Quando preciso eu vou abraçar o mal, mas para fazer o bem. É como se diz, para fazer o bem eu vou dentro do inferno, eu entro do inferno para fazer o bem, para tornar-se paraíso. Sobre a luz e escuridão dentro de você mesma, abraçando ambos pode levar a revelações profundas em seu caminho adiante. Não. Obrigada. Eu já experimentei algumas coisas. Eu não preciso de mais, ok? Eu não preciso mais desse negócio. Algumas coisas eu nunca experimentei e nem vou experimentar. Mas uma cervejinha eu já experimentei, cigarro já experimentei quando jovem. Cervejinha, eu ia para os discos, entendeu? Com as minhas irmãs. Eu já experimentei. Já fumei baseado na escola, já. Foi me apresentado pelas meninas e meninos lá. E a gente tinha um menino lá que ia para a boca do fumo. Que... Não, a gente não ia, mas ele comprava pra gente. E introduzia. Então, a minha primeira experiência com marihuana foi ok, foi legal. Mas eu não fiquei viciada. Mas quando eu fumei, eu pude fazer mais poemas, eu pude pintar muito bem. E todas as minhas lembranças do passado vieram à tona. Entendeu? Todas as lembranças do passado vieram à tona. E eu gostei dessa experiência, eu não me arrependo. Mas esse negócio de heroína, LCD, que tinha na época, cocaína, não, nunca, never, never, never. Aquelas ali são drogas duras, mas uma cervejinha eu tomava, não vou negar. Final de semana, 2 vezes por mês com as meninas. A gente ia lá para o centro da cidade, para o litoral, né? Orla. E eu tinha 16 anos. E tinha um lugar lá, gruta, chamada Gruta. Gruta e Blue Lagoon. Blue Lagoon é Jabotão dos Guararapes. Boa Viagem era Gruta. A gente ia para lá. Eu gostava do ambiente. Não tinha bagunça, não tinha nada, mas tinha disco. E eu ficava cintilada com aquele disco. Essa é a matriz. Isso que Sata e o Lúcifer envia pra gente. Entendeu?
Ele oferece isso pra gente ficar deslumbrada. Eu tinha quantos anos na época? Eu tinha, sabe quantos anos? As pessoas vão cair para trás quando eu falar. Eu acho que eu tinha meus 12 anos de idade. 12. E eles me deixavam entrar porque eu estava com as minhas irmãs, que estavam com, vamos ver, uma 18 e a outra 19. E eu 12. E a gente entrava dentro dessa boate ou do disco. E eu adorava. Eu adorei. Entendeu? Eu adorei. E o ano foi 1970 1978, não, 77. 77. 1977. A gente dizia à nossa mãe que a gente ia para dar um passeio lá no Cais do Porto, ali na Marco Zero, que hoje é Marco Zero, que a gente ia ver o mar, que a gente ia para o Pina comer peixada, né, e uma cervejinha, e depois a gente ia para Boa Viagem. Isso é o que essas meninas fazem. É normal. As minhas irmãs, duas irmãs e as amigas delas. As amigas delas tinham 22, 24 anos. E eu gostei. E isso não afetou os meus estudos, não afetou a escola, ainda continuava na escola. Entendeu? Continuava na escola, continuava ajudando minha mãe em casa, não afetou nada. Mas eu não falo pelos outros, eu falo por mim. Porque eu tinha ainda uma base, uma estrutura que era a minha família, as outras não têm, os outros não têm. Então fica difícil. Então, é o que você experimentar uma cervejinha, uma Coca-Cola, né? Aí para dançar em clube. O que não é sair por aí transando, é tomar drogas bem pesadas, né? Isso que não vale. E os rapazes jovens eram muito compreensivos, eles compreendiam só aqueles nojentos de barba mais velho que deveriam tomar cuidado com eles, que eles eram muito agressivos, né? E não apenas agressivos, eles eram picaretas, que eles tentavam nos enganar, entendeu? Tentar dar carona para casa e dizer que os outros caras mais novos queriam nos enganar. E dizia, ei meninas, vem aqui dentro do nosso carro, porque o outro cara ali, os mais jovens, estão querendo enganar vocês, mas não, na verdade era o bicho barbudo, mais velho, safado da cara de árabe, e não os outros meninos, entendeu? Eu já sacava, eu tinha 12 anos, eu sacava, mas tinha uma irmã idiota de 18 anos que não sacava, né, do signo de peixe, totalmente idiota. Eu e a outra não, a outra tinha 18, a outra 19. É a de peixe que era babaca, idiota. A outra de escorpião era mais esperta também comigo. A gente dizia, não, 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 não. E eu tô sentindo alguma coisa, eu não vou. Eu dizia, não, 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 não vou, não vou, não vou. Eu não vou no carro com esse cara. E não ia mesmo, às vezes, mas dizia, não, não vai. Você vai ficar na praia mesmo, andando lá, até de manhã, pega o ônibus e vai embora pra casa. Mas tem meninas que ficam por aí saindo com os caras, não pensa duas vezes, entendeu? Ao invés de ficar com o grupinho de suas amigas e irmãs, segue o cara, aí você não sabe o que vai acontecer, né? Acontece ali uma violação, porque elas não pensaram bem. Ainda bem que eu tenho a intuição. Então tudo isto é, é tentação, entendeu?
o diabo leva vocês para esses lugares. Isso aconteceu depois que a minha irmã começou a brincar com o livro São Cipriano e fazer magia. Eu nunca tive isso na minha mente de ir para disco, essas coisas. Naquele tempo era disco. Disco Fever, Saturday Night Fever. Nossa. Eu nunca pensei em sair assim com as minhas irmãs, porque elas saíam, né, com a minha prima. Dia de semana, minha mãe não queria que eu fosse. Mas depois delas mexer com esse livro, eu fiquei mais assim, atrevida, eu diria. E eu bulgava as minhas irmãs para me levar. Me leva, me leva. Ela dizia, não, tu ainda é pequena, não pode não. Me leva, eu quero ir pra praia. Aí era mais nova, paparicada. E as minhas irmãs cediam. Mas eu sabia me comportar, isso que importa. Sabendo se comportar, tudo bem. E o pior é que eles deixavam eu entrar. Menina de 12 anos também poderia entrar naquele tempo. Tinha aquela música de Dana Summer, quando tinha 12 anos. Aí eu tomava cerveja com minhas irmãs. E eu via as luzes do tal cintilante. Rodando, rodando, e minha cabeça rodando. Oh, so good, so good, so good, so good, so I can love, I can love, I can love, like you. Poetry, 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 poetry. Então, essas músicas de tom progressivo não é recente, não é moderno, é muito antigo. Lá nos 70 já tinha isso e a gente brincava, né, com a luz. Eu adorava. E daí, Dana Summer. I get a house down, baby, to see them. Baby tonight. Então, eu não tô falando que as meninas devem seguir meu exemplo, a não ser que você tenha as irmãs, e as suas irmãs são de confiança, e elas tomam conta de você, e você sabe até onde ir, então tudo bem. Mas eu não tô falando que as meninas devem fazer isso, que as meninas devem sair principalmente com cara. Se você for com as suas irmãs e amigas, tudo fêmeas, tudo bem. Tudo bem. Como a gente ia, porque a gruta era bem ali perto da praia, depois da gruta a gente ia para a praia. E ficava lá na areia, dormia na areia de manhã, 5 horas da manhã, o sol já vinha, a gente pegava o ônibus e ia para casa numa boa. Aí era domingo, já era domingo. Entendeu? Mas isso não acontecia todo o tempo, era 2 vezes por mês. Só 2 vezes por mês. E eu adorava quando chegava esse dia. Porque agora eu estava viciada na música que tinha lá naqueles ambientes, aquelas luzes cintilantes, aquelas luzes neon. Tudo isso é fantasias que o diabo ajuda as crianças e as jovens a se viciar. Entendeu? Hoje em dia eu reconheço isso, mas lá atrás não. Mas isso para mim é um pecado gostoso. O pecado gostoso que é um pecado gostoso. Música. Música é um pecado gostoso. Dançar é um pecado gostoso. Ir para a praia é um pecado gostoso. E até mesmo fumar um baseadinho também é um pecado gostoso, porque nos ajuda a trazer de volta a nossa memória do passado. Por isso que eles proíbem essa erva. Ok? Essa erva é proibida.
Porque eles não querem que a gente tape, que a gente toque nesse código que tem na pineal. Ok? E os psicodélicos nos ajudam a decodificar tudo aquilo. E era legal, eu ficava numa boa, numa nice, não é nada demais. Mas fora disso, eu era uma menina que ia pra escola ainda, ia pra igreja com a minha mãe. E 2 vezes por mês eu ia para a boate com irmãs e amigas dela. Eu ia por causa das músicas e daquela luz. Parece que aquela luz nos levava em outro mundo, em um mundo de fantasia. Era um tipo assim de escapatória da realidade.
entre Sata e Lúcifer. Os aspectos, a origem, né, do Sata, derivado de várias crenças religiosas e cultural. Lúcifer, derivado da Bíblia cristã, das tradições bíblica cristã. Então, a Bíblia criou Lúcifer. Significado: o Satan, o adversário ou do acusador. Lúcifer seria o trazedor da luz, ou a estrela da manhã. Depicções do Satan. Frequentemente eles são vistos como um demon com chifres ou anjos caídos. Associado com a beleza angélica, Lúcifer, né? E radiante aparência. Então as pessoas veem ele como uma beleza angélica e aparência radiante. Já o Satan é visto como um demônio com chifre ou anjo caído. Às vezes eu acho que esses seres são um só. Eles fingem ser diferentes facetas. Simbolismo: o Satan representa rebelião e tentação. Ok? Rebelião e tentação. Já o Lúcifer simboliza conhecimento, iluminação e orgulho angélico. Então, Satan quem nos tenta, né, quando criança, quando jovem. Dentro dos reinos da mitologia e simbolismo, Satan embode rebelião e tentação, enquanto Lúcifer representa ambos a luz, trazedor da luz e o orgulho angélico, mostrando a rica e diversas interpretações de suas figuras captivantes através da história e cultura. Imagens representam, simbolizam coisas diferentes. O Lúcifer representa orgulho, Mamone, a ganância, Covete. Isso aqui, Bel, Pegor, Slot. Slot quer dizer preguiça. Asmodeus, Last. Desejo, né? Perdição sexual. Acho que eu vi esse ser, foi 2 anos atrás, cavalgando um bicho preto, parecido um porco selvagem, um javali. Mas era espiritual, não era material. E ele tinha carregava uma vara, parecia um shaft, que é aquele negócio que os reis usam, algo assim. Beelzebub, ganância, também glutenia, aquelas pessoas que gostam de comer, comer, comer até ficar obeso. E Sata, ódio. Isso aqui é o pior, ódio, né? Vingança, ódio, maldição, etc. Leviatã, inveja. Azazel, não sei. Não sei.